Nós precisamos explicar à igreja, compreender e depois explicar à igreja que a morte de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, ele foi um sacrifício vicário. O que significa a palavra vicário? Significa substitutivo. O sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício substitutivo, ou seja, ele nos substituiu na cruz do Calvário. A cruz que ele carregou não era dele, era nossa. A morte que ele morreu não era para ele morrer, era nós que deveríamos morrer naquela cruz, mas ele morreu no nosso lugar. Então, o sacrifício foi vicário. Na cruz ele tomou o nosso lugar, fazendo-se exatamente o que nós éramos, malditos. Gálatas 3,13 tem aquele texto que eu disse para vocês, que Paulo disse que Jesus se fez maldito em nosso lugar. Segunda provisão do sacrifício. Então, primeira provisão, preste atenção, primeira provisão do sacrifício de Cristo, substituição. Segunda provisão do sacrifício de Cristo, remissão. A palavra remir significa comprar de volta. Todo homem pertence a Deus por criação, porém, todos os que ainda não têm a Cristo, que ainda não confessaram a Cristo como seu Salvador, eles estão sob a égide do príncipe deste mundo, obedecendo às suas instruções. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ela está dizendo que o mundo está sob o domínio, o governo do maligno. É claro que este governo, ele é temporário e limitado. Por que limitado? Porque ele está abaixo do poder soberano de Deus. Ele governa, mas tem limite. Ele não vai onde Deus não permite, não toca onde Deus não permite, mas o mundo está sob o governo dele. Inclusive, Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, e aí nós vamos ver isso aqui, se você puder, abra a sua Bíblia, ele diz que nós estávamos sobre o governo, a égide do inimigo, quando estávamos mortos em delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está vendo? Aí depois ele vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou. A Bíblia não diz que o mundo jaz do maligno, não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É um governo temporário e limitado. Mas o texto bíblico diz que Jesus nos remiu, nos redimiu, nos comprou. Então todo homem pertence a Deus por criação, mas estávamos sobre a égide do inimigo. Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, ele nos redimiu, ele nos comprou de volta com o seu sangue. Então, preste atenção na palavra. Remir significa comprar de volta. Redenção significa resgatar. Ele nos resgatou, nos comprando de volta com o seu sangue derramado na cruz. Hoje nós não estamos mais debaixo da égide do inimigo, do príncipe deste mundo. Não, nós somos livres. Jesus disse assim: aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis
livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos livres. Outra provisão do sacrifício de Cristo é a justificação. Justificação, para quem não sabe, é um ato declaratório de inocência. Isto é uma linguagem dos tribunais. Quando um acusado chega junto com o advogado diante de um juiz, o advogado está ali para tentar provar a inocência daquele acusado. E aí ele vai apresentar o seu argumento. Se ele conseguir provar a inocência do acusado, o juiz bate o martelo justificando aquela pessoa. O juiz bate o martelo declarando que a pessoa é inocente. Então, justificação é um ato declaratório de inocência, é uma declaração de inocência. Nós somos justificados, não é por nossos méritos, mas é porque fomos declarados por um ato declaratório. Ele nos declarou inocente. Como que o Pai nos declara inocente? Imputando a justiça do Filho, a justiça de Cristo em nós. Então, não basta o pecador ser perdoado, é preciso imputar a ele a justiça de Cristo para que ele seja justificado. Só assim ele pode ser perdoado. Ele precisa ser perdoado e justificado. Por isso que não adianta alguém dizer assim, eu já matei, mas eu me arrependi, mas eu não sirvo a Jesus. Tá, mas você não foi justificado. Você não foi justificado. Você não foi declarado inocente. Eu roubava, eu fazia isso e aquilo, eu fiz mal para muita gente, mas agora eu não faço mais. Tá, mas se você não entregou a sua vida a Cristo, você não foi declarado inocente ainda. Por quê? Porque você só é declarado inocente quando o Pai imputa a justiça de Cristo a nós. A Bíblia diz assim, João capítulo 2, tem um versículo que diz assim, 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, o texto está deixando claro que Jesus é o nosso advogado. É mais ou menos assim. Você chega diante do Pai, que é o juiz, junto com Jesus. Esse julgamento do céu é diferente do julgamento aqui da terra, porque no julgamento da terra o advogado só consegue provar a inocência se realmente a pessoa for inocente. Agora, no julgamento do céu, não. Jesus chega diante do Pai e Jesus não mente, ele fala a verdade, ele diz, é pecador mesmo. Errou mesmo, fez tudo errado. Mas está aqui, Pai, o sangue que eu derramei por ele. Hebreus, eu não me lembro agora se é o capítulo 9, mas tem um capítulo e um versículo em Hebreus que diz que ele entra no santo dos santos. E aí está falando do tabernáculo celestial, para apresentar o seu sacrifício e fazer a expiação dos nossos pecados, que eu já vou explicar para vocês o que é a expiação. E então o Pai bate o martelo dizendo justificado, declarado inocente. Aí se cumpre o que a Bíblia diz, que o Pai, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e diz, deles eu não me lembro mais. Olá, meu nome é Alexandre Martins, eu sou pastor, teólogo, reitor e professor da Escola de Líderes no Brasil. Eu quero falar com você que deseja adquirir conhecimento bíblico e teológico e está à procura de uma escola séria que ensine uma teologia realmente bíblica e que seja comprometida com os seus alunos. Nós da Escola de Líderes no Brasil já preparamos tudo para que você tenha a melhor experiência da sua vida com a teologia. Neste curso, estudaremos juntos as principais doutrinas do cristianismo e também matérias como a oratória, que vai aperfeiçoar a sua comunicação com o seu público e lhe ajudar a elaborar sermão temático, textual
e expositivo. Esta é a oportunidade que você precisa para levar o seu ministério a um nível mais elevado, estudando com professores que são mestres e doutores altamente capacitados para o ensino bíblico e teológico. Já são mais de 500 alunos estudando conosco. Clique agora no link abaixo para mais informações. Eu aguardo você. Deus te abençoe.